Sejam bem-vindos! Vamos bater um papo dos guardiões da família. Para quem não me conhece, eu sou Luciano Castro e ajudo você a atrair seu marido, sua esposa de volta, sem correr atrás, sem se humilhar, manter sua dignidade. Inclusive, o assunto sobre hoje é isso. Vamos aprender 6 estratégias, 6 técnicas psicológicas aí incríveis para que você possa manter a sua dignidade e ter atenção, ser prioridade na vida da pessoa novamente. Então, pessoal, temos que usar naturalmente, entender, aprender e começar a mudar completamente essa percepção que o outro lado tem sobre você. E vamos que vamos. Então, eu já estava vendo alguns comentários aqui, né, no YouTube. Quando a gente abre aqui a live, antes de abrir, já dá para ver alguns comentários. E é engraçado que a gente já vê algumas situações, alguns posicionamentos onde a gente vê que existe realmente falta de acesso, né, aí, ao conhecimento de algumas situações que poderiam mudar a história da pessoa. Por exemplo, eu vejo uma pessoa virando aqui falando assim, caramba, acho que foi a Kátia, né, Kátia? Olha lá. Você falou, amanhã será meu divórcio. Fiz contato zero e não adiantou. O contato zero não é o que resolve o problema do divórcio, entendeu? Por isso que você falou assim, não adiantou. Porque não adiantou porque você achou que o contato zero ia impedir o divórcio. Isso é um erro de conceito. O contato zero é uma peça da estratégia. E nós vamos entender por que eu estou falando isso. Por que eu peguei esse ponto? Vocês vão entender que isso daí tem a ver também com o nosso tema de hoje. Está conectado com as estratégias. Então, cuidado, pessoal. Vocês estão pegando informações aleatórias na internet, acreditando que isso vai resolver o problema de uma forma milagrosa. Existe todo um trabalho que você vai fazer, até mesmo não só para você ter a pessoa de volta, mas que você tenha uma estrutura familiar verdadeira. Uma estrutura familiar onde você, de fato, vai mudar completamente o jogo. Você vai viver algo diferente. Então, vamos para cima para a gente poder começar a trabalhar aqui no nosso tema de hoje. São 6 grandes táticas aí poderosas para que a gente possa reverter o cenário. Mas antes de falar das técnicas, né, das táticas psicológicas aqui que a gente vai trabalhar, vocês vão entender por quê. Eu quero que vocês entendam qual é a base do problema. A base principal do problema, galera, é a disponibilidade que a gente dá para outra pessoa no sentido emocional. A disponibilidade no sentido de que a gente entrega a certeza que você estará sempre ali para ele ou para ela. De alguma forma, você entrega emocionalmente e comportamentalmente de que a pessoa tem certeza absoluta que basta ela estalar o dedo ou alguma coisa no sentido de ela se posicionar um pouquinho melhor, um pouquinho mais suave, um pouquinho mais doce, vamos dizer assim, e quando vê, bum, você morde a isca. Então a pergunta, quantos aqui, por mais que o casamento não estivesse lá essas maravilhas, não acreditava que a outra pessoa chegasse ao ponto de querer se separar ou divorciar? Quantas pessoas aqui falam assim, tá, tudo bem, mas assim, meu casamento estava lá essas coisas, Luciano, mas eu não acreditei que ele ia ter coragem de tomar uma decisão dessa. Eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto dele ou dela pedir para separar. A gente tinha algumas diferenças. Algumas vão falar assim, não, Luciano, nosso casamento estava horrível, então você já sabia. Mas muitos estão naquela de tipo assim, cara, eu não imaginava que fosse chegar nesse ponto. Vocês entendem? E por que que vocês tinham essa imagem? Porque quer queira, quer não, em alguma coisa dentro de você tinha uma sensibilidade, para quem se identificou naturalmente, aquela sensibilidade aonde a gente tinha a sensação de que, tipo assim, cara, isso não vai acontecer. Eu tinha a certeza do relacionamento, eu tinha certeza do que eu tinha certeza que a outra pessoa nunca ia fazer isso. Tudo bem, não estava muito bem as coisas, etc e tal, mas, pô, não tem motivo. Até a hora que vem e pá! A gente toma aquele baita susto. E aí é onde as pessoas muitas vezes viram para mim e falaram assim, Luciano, do nada a pessoa veio e terminou o casamento, terminou o relacionamento. E aí eu viro para a pessoa e falo assim, ó, lamento dizer, mas nunca é do nada. Mas, Luciano, o que isso tem a ver com o cenário do ex ou da ex? O problema é exatamente essa certeza que, por exemplo, todas essas pessoas que comentaram aqui agora no nosso chat, falou exatamente isso. Pô, eu não esperava. Para mim, nada estava acontecendo. Eu nem imaginei que, por mais que a gente tivesse problema, nunca imaginei que ele ou ela fosse tomar essa decisão. Estava tudo certo. Então, você estava focado em outras coisas. E é interessante que, muitas vezes, depois que a pessoa perde, depois que ela toma essa rasteira, que toma esse susto, fala, meu Deus do céu, ela pediu para ir embora. Aí as pessoas viram para mim e falam assim, Luciano, sabe, pensando bem agora que separou, pensando bem, realmente eu negligenciava,
realmente eu estava uma pessoa chata, realmente eu estava mais grosseiro, grosseira, eu estava um pouco ciumento, estava trabalhando demais, eu não estava dando atenção, ela deu sinais, ele deu sinais, alguma coisa do tipo assim. Então tem alguns cenários que todos nós, se nós avaliarmos com profundidade, com muito cuidado, nós vamos encontrar pontos que, poxa vida, podia ser melhor. O único problema é que, mesmo estando ruim, vocês não acreditavam que era suficiente para a pessoa romper com você, entendeu? E aí, o que eu quero dizer? Que o seu ex e a sua ex, enquanto a base do problema, agora vamos falar de vocês em relação à separação. Enquanto vocês são uma garantia, uma certeza para ele ou para ela, é a mesma sensação. Tudo bem, não está muito bem, etc e tal, mas ele não vai ter embora, não vai ter coragem de ir embora. E nesse cenário, o teu ex talvez está assim, olha, eu não quero, etc e tal, mas ele tem a certeza que se de repente ele estalar o dedo, ou ele vier mais mansinho, mais sedutor, sedutora, etc e tal, eles têm certeza que algo vai acontecer e que eles vão poder reverter a situação. Pois é isso que acontece, galera, porque a gente acreditava que a outra pessoa estava ali e nada abalaria isso. E o teu ex ou tua ex também hoje imagina que a situação que eles estão, nada vai abalar, porque afinal de contas, quem saiu da relação foram eles. Então é natural que eles pensem, tenham um primeiro domínio, entre aspas aí, ok? De que você está esperando, que você não queria. Foi ele que terminou, foi ela que terminou, não foi você. Então, que você não queria, que você está esperando, que está por ali, e que se de repente eles se arrependerem, vocês vão estar lá de bandeja esperando. Então, enquanto isso estiver reinando, essa dinâmica, pensa bem nisso e bota isso na sua cabeça. Enquanto essa dinâmica estiver reinando nesse momento de separação de vocês, a outra pessoa não tem motivação para mudar a decisão. Por quê? Porque o que nós vamos construir ali na frente é algo novo. É algo novo. Você não quer voltar para a relação que você tinha. Se você voltar para a relação que você tinha, da forma que você era, você vai acabar no mesmo lugar que acabou. Então, vamos entrar agora nas soluções. Vamos entrar nas 6 táticas. Aí, achei legal você falar uma coisa aqui. A Aninha falou assim, os coaches falam que o ex sempre volta, mas com rebote não. Tem rebote que casa, tem filhos, etc, etc, etc. Aninha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho, não é dezenas, mas muito provavelmente centenas de situações com rebote que voltaram sim, senhora. O problema é que é o seguinte, quando a pessoa tem um rebote, e aí vai entrar inclusive nessas táticas aqui que nós vamos falar hoje, uma tática psicológica. O problema é que quando a outra pessoa entra numa relação, quem sucumbe emocionalmente e se implode no processo de reconstruir somos nós. E é isso que derruba completamente as possibilidades. A família de origem, casei, separou, tá com rebote. A família de origem tem peso, tem tudo. Tem muito mais importância em todos os cenários que você pode imaginar. Tanto é que eu falo para vocês assim, olha, uma das coisas que não faz sentido você usar as técnicas de qualquer coisa é quando você percebe que você é a rebote ou o rebote de uma relação que terminou, de uma família, a pessoa está tentando voltar para a família dela. Você está no lugar errado. Só que o problema é quando eu não sei quem eu sou, eu não sei mudar o jogo, eu não sei despertar novamente o desejo, eu tenho a origem dentro da nossa família, cara, muda tudo. Beleza? Anote aí. Primeira estratégia psicológica. E ela vai parecer contraproducente, né? Ou seja, que a gente chama de contraintuitivo. O que é normal? O normal, normalmente, quando termina a relação, é eu ir conversar, ir atrás, pedir, implorar. Poxa vida, me dá uma chance. Como assim? Vamos conversar. Por que você terminou? Não é bem assim. Você nem me deu uma chance de melhorar. Você do nada terminou e que não sei o quê. Então a gente cria o quê? A gente aumenta a proximidade e fica em cima da pessoa. Então, qual que é o primeiro gatilho psicológico que a gente tem que fazer? O inverso disso. O que eu tenho que criar? Primeira tática, afastamento e indisponibilidade. Por quê? Porque quando eu crio um afastamento e uma indisponibilidade, eu começo a combater o primeiro problema que a gente falou no início do nosso bate-papo, que é o quê? Eu deixo de ser garantia para outra pessoa. Então, anota aí. Primeiro, eu preciso gerar
afastamento e indisponibilidade. Por que é contraintuitivo? Porque o normal é eu correr atrás e tentar resolver o problema. Quando eu me afasto e gera indisponibilidade, vai gerar um problema em vocês. Qual que é o problema que gera em vocês? Nós passamos a acreditar que quando eu dou espaço, essa pessoa vai me esquecer. Quando eu dou espaço, essa pessoa vai arranjar alguém. Quando eu dou espaço, essa pessoa, sei lá o quê, começa a criar um monte de história. Agora vem cá, você fica perto, enchendo o saco da pessoa, tá funcionando? Você sabe que não. Se resolvesse ficar perto, era só ficar atormentando que a pessoa volta. E o que mais acontece, a pessoa, inclusive às vezes, arranja alguém só para ver se a pessoa para de encher a paciência. E agora estou com alguém. Deu para entender? Para de me atormentar. Então, às vezes, até isso fica preocupante. Só que entenda, ficar por perto é um senso de controle nosso. Porque pelo menos eu sei como é que tá, se tá com alguém, se não tá, eu vejo um micro sinal, aí eu fico tentando fazer uma graça e tal, e eu fico me alimentando de uma ilusão que não é nem uma relação, nem migalha de relação é. Então, se a pessoa estiver obcecada de viver a solteirice, querer viver o alívio, acreditar que está longe de você, agora vai encontrar felicidade. Não é você ficando perto, etc e tal, que vai impedir. Essa pessoa vai querer viver uma experiência lá fora. Então não é porque você se afastou que essa pessoa foi atrás de alguém. Não é porque você ficou muito perto que essa pessoa foi atrás de alguém. Ela foi porque ela quis. Você tem que tirar essa mania de querer controlar o planeta. Segunda estratégia, pessoal. Segunda estratégia. Anota aí. Imprevisibilidade, criar mistério. Eu tenho que ser uma pessoa imprevisível, misteriosa, onde a coisa não é, cara, pô, tudo que você faz, outra pessoa já fala assim, não, previsível. Ó, quer ver? Eu vou lá, ela vai estar lá em tal lugar lá. Aí eu vou postar, ela vai curtir. Quando eu ligo, ela fica assim. Aí ele fica quente, frio. Aí você, quando ele tá quente, você fica feliz. Quando ele tá frio, você fica brava, briga com a pessoa. Previsível. Começa a ser imprevisível. Começa a ter um ar de mistério. E aprender uma coisa interessante? A imprevisibilidade e o mistério tem que fazer parte da relação quando ela estiver viva. Você sabia disso, não? Então anota aí para não perder. Isso é lá na frente. Depois que reconciliou, seja uma pessoa imprevisível, misteriosa, cara, surpreendente. Uau, não estava esperando, que legal. Você surpreende a pessoa. O Renato falou, ó, eu tentei ser imprevisível, avisando o que eu iria fazer. Essa foi boa, Renato. Percebe? Quando você avisa, né, acabou. Aí você matou o processo, amigo. Essa foi boa, hein? Você imprevisível avisando. Boa, Renato. Essa foi campeã, amigo. Vamos lá. Terceira tática psicológica. Por que psicológica? Porque mexe com as emoções do outro lado. Mexe com a curiosidade. Então, terceira tática, independência na vida. E quando eu falo independência na vida, cuidado para não misturar os canais. Eu não dependo de ninguém. Aí a mulher vira, eu não dependo de homem, eu não dependo. Aí vira uma confusão, uma salada. Galera, estou falando de independência na vida, são ações independentes. Você vive a sua vida, você curte, você tem sensações e experiências diferentes. Isso tudo também tira você do quê? Tira você de uma garantia. Caraca, olha lá, liga com a imprevisibilidade. Só que eu só consigo ser imprevisível, principalmente, se eu tenho independência. Independência na vida. Então, eu tenho os posicionamentos. Dentro da relação, existe uma dança bonita entre a energia masculina e feminina que tem que ter. Nem vou entrar nesse mérito agora. Mas agora que eu estou separado, aonde eu tenho essa independência emocional, entende? Essa independência financeira, independência de tomar decisão, o deixar ir, que a gente falou num outro momento aqui no nosso canal, o deixar ir no sentido de não precisar de aprovação dos outros, não precisar de validação. Eu tenho minha identidade forte. Se eu não tenho uma identidade forte, eu me preocupo com o que o outro está pensando, vai falar, vai fazer. Não só o outro, a outra, como qualquer outra pessoa na minha vida. Então, cuidado. Cuidado. Então, vamos lá. Quarta estratégia, ok? Quarta tática que a gente vai usar. Você também tem que mostrar, anota aí, ó, que a outra pessoa não é prioridade na sua vida. Isso está conectado com a indisponibilidade também. Mas é o seguinte... Cara, a sua vida anda independente de. A minha vida existe. A minha felicidade é.
Ela não depende de nada nem de ninguém. Eu aconteço, eu sou completo, eu sou feliz. Não é a outra pessoa que vai entrar no meu nível, na minha vida, para me fazer nada. E quando eu coloco a outra pessoa como não prioridade, qualquer coisa que a pessoa... Você está lá, vira um agradador. Quando você tira a prioridade da pessoa, nesse estágio de ficar acreditando que você está ali na palma da mão dele. Tudo bem, pessoal? E cuidado, quando eu falo isso, não ser prioridade... Aí tem gente que vai distorcer isso. Aí começa a ser ignorante com a pessoa, sem respeito, aí dá patada, que se dane, maltratar. Eu não estou falando isso. A prioridade tem a ver com aquilo que eu falei da independência, etc. A prioridade é, eu sou prioridade. Se eu tenho algo, vou fazer algo, tenho meus planos, tenho meus projetos, etc e tal, vou me colocar nisso no primeiro lugar. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Quinto ponto, quinta tática. Se você fizer esses 4 itens anteriores, além de um trabalho de evolução pessoal a um nível de excelente para fora do comum, para de falar assim, eu sou um bom marido, né? Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, não é justo. Isso já dá pena já de ouvir. Cuidado com isso, pessoal. Não é justo. Eu fui uma boa esposa, eu fui um bom marido. Então, aí com muito amor eu tenho que virar e falar, cara, provavelmente você perdeu porque era bom. Não tem espaço para bom. Eu não preciso assim, eu sou a pessoa, a única. Pá! Então, cuidado. E quando eu tenho tudo isso, sabe o que acontece? Você vai levar a outra pessoa para o 4º estágio que eles têm que chegar. Qual é o 4º estágio? É o medo de te perder. Mas quando eu falo de levar ele para o 4º estágio, quer dizer que agora, cara, eu me valorizo. Você quer ser valorizada. O homem tem que valorizar. Nós defendemos o que aqui? A valorização da mulher. O potencial da potência do homem. Nós temos que ter isso. Se você tá naquela, mais ou menos, entendeu? Não, tem que valorizar. Só que o problema é que a mulher, quando tá com o emocional fragilizado, fraco, ela não se valoriza. E aí o homem que está disfuncional não enxerga aqui. E aí não existe valorização de nada. E vice-versa. Se você quer ser valorizado, valorizada, a primeira pessoa que tem que valorizar você é você. Você se valoriza. Se eu não me valorizo, eu não tenho... Olha lá, o que é autoestima? Quando você vai dar um valor para alguma coisa que você vai vender, o pessoal fala aqui, ó, vou fazer uma estimativa. Não é assim? Vou estimar o valor. Ou seja, eu vou pegar um valor e vou atribuir a algo. O que é autoestima? É o alto valor. Que valor você dá para si mesmo? Se eu não me valorizo, se eu não sou eu mesmo, por que a outra pessoa vai me valorizar? Aí eu viro uma pessoa carente, eu vi uma pessoa pedinte, eu vi uma pessoa injustiçada, vitimista, e aí dá ruim. Tá caindo ficha, pessoal? Agora, quando você usa as estratégias e aprende a despertar esse poder pessoal, galera, sabe o que vai acontecer? Ele vai entrar, ela vai entrar, ele ou ela vai entrar no 4º estágio, que é o medo de perder. E o medo de perder não é apenas perder você, é perder as experiências. Escreve aí, ó. Perder as experiências. Ele ou ela terá medo de perder as experiências que pode desfrutar ao seu lado. E isso mostra que ele ou ela deixa de ser importante para você. Quando ele ou ela perceber que eles deixaram de ser importantes, eles vão querer conquistar de novo a importância. Nós gostamos, o ser humano tem a característica de querer, você percebe? A gente tem um desejo quase que natural de sermos importantes. Por que a gente busca muitas vezes conquistas, etc., para ter esse sentimento de importância? Só que quando eu deixo de ser importante para alguém, eu tenho a tendência de querer voltar a ser importante para essa pessoa. E naturalmente você vai ver ele ou ela querendo voltar a que você seja importante, que ele seja importante para você. E quando eles perceberem, estão todos encalacados de novo, com emoção, com desejo, com química. E naturalmente a pessoa vai querer, de fato, estar contigo. E por último, pessoal, e não menos importante, e eu falei aqui já, mas agora vamos colocar um tópico só para ele. Sexta estratégia, sexta tática psicológica. Escreve aí, ó. Me responsabilizar pela minha felicidade. Anota aí. Me responsabilizar pela minha felicidade. Vou falar bem legal aqui, ó. Ninguém é responsável pela sua felicidade. Só você. Não ache que estar com a pessoa
e que ele ou ela tenha responsabilidade de te fazer feliz. O certo é eu ser, porque eu sou, eu me responsabilizo pela minha felicidade. E por causa de que eu sou feliz, eu transbordo para fazer o outro feliz. Quando eu entro numa relação para fazer o outro feliz, e não confunda um agradador banana ou uma agradadora, ok? Quando você entra numa relação para fazer o outro feliz, você aprende o significado do elogio, da profetização, de participar na vida, nos sonhos, do apoio, cumplicidade, afeto. Quando os dois entendem isso, os dois entregam isso na relação e os dois recebem o transbordo, a abundância disso. Se os dois entram esperando a felicidade, se os dois entram esperando ser bajulado, os dois ficam esperando algo na relação. Gostei. A doutora Luli Mocelin, é isso? Luli Mocelin, não sei, mas enfim. Aqui, ó. E quando é unilateral? Esse ponto interessante aqui. Porque alguém lá atrás, aqui no YouTube, falou assim, só funciona quando os dois querem. Não é assim? E quando é unilateral? Galera, o processo de reconstrução vai fazer a conexão voltar e a outra pessoa, por ver a sua luz, se inspira. Eu publiquei no meu Instagram esses dias, depois dá uma olhada lá, que fala assim, ó, exemplos inspiram. Como assim? Tem um caso onde tem os jogadores de futebol, e sabe quando eles começam um jogo, que fica o jogador, aí às vezes fica uma criança na frente, né? Fica a fila dos jogadores e as crianças na frente. Só que estava uma baita de uma chuva. Aí as crianças estavam só com a camiseta do time. Os jogadores estavam com o quê? Estavam com casaco. Aí um dos jogadores tirou o casaco e colocou na criança. O cara do lado olhou e falou assim, caramba, interessante. Aí ele tirou o casaco e colocou na criança. Aí o do lado começou a gerar um efeito cascata. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente se preocupa e quando é unilateral, primeiro seja o unilateral, porque muitas vezes eu nem começo, porque mas se o outro também não quer, por que eu vou tentar? Aí fica um esperando, o outro esperando, ninguém faz nada. Seja você o exemplo que vai movimentar, carregar o efeito. Se você nem tem um resultado, como é que você pode querer esperar do outro lado? Então eu viro a inspiração e a motivação, e você vai arrastar o processo. Faz sentido, pessoal? Tudo bem, doutora? Entendeu? Então veja, em todos os casos de reconquista, quando existe a separação, todos, 100%. Deixa eu falar uma coisa para vocês não se sabotarem mais. Todos os casos, quando existe o rompimento, um dos lados não quer mais. Então, se a verdade de que somente os dois querendo é que vai voltar, teria zero possibilidades de reconciliação de qualquer divórcio. Por que eu estou falando isso? Porque a outra pessoa que saiu, ela já declarou que não quer. Então não há mais nada que eu possa fazer. Essa é a leitura da maioria das pessoas. Mas esse é um olhar, muitas vezes, o quê? Limitado e o quê? De autodefesa. E sim, eu vou me movimentar, eu vou ser um cara extraordinário, eu vou fazer um movimento, eu vou inspirar, eu vou incomodar, eu vou ser a única opção e ela vai se arrepender. Por quê? Porque eu sempre fui, em algum momento na vida dessas duas pessoas, um foi para o outro, um sonho de perpetuidade. Isso está lá dentro. O problema é que a gente se perdeu. E aí você vê as pessoas desistindo do casamento. Viva a vida louca. O que importa é ser feliz. Não deu certo, parte para outra. Sempre vai ser mais fácil fazer isso. Só que família é outro jogo. Casamento, matrimônio é espiritual. O que as pessoas não conseguem entender é que enquanto ela está jogando o jogo do ex ou da ex, vai entrar na exaustão. Quando você entender o desenvolvimento, quando você tomar posse disso, aplicar as estratégias que a gente falou, se tornar a única versão, o homem que vai ter a energia masculina, protetor, prover, o líder, no sentido de liderar a família. A mulher entender e não querer competir na energia masculina. O homem foi feito para abrir caminho para vocês, para cuidar de vocês, proteger vocês. Isso não quer dizer que vocês não possam prosperar, que vocês não possam se realizar. Veja só, a mulher pode trabalhar? Pode. Tem. E homem?
Tem que trabalhar? Tem. A mulher trabalha porque ela quer, não porque alguém não está fazendo o papel dele. Alguém, quando a gente vê, mulher tem que trabalhar, às vezes tem. Por quê? Porque alguém não fez o papel, saiu e ela está lá, mãe solteira, com 2 filhos, 3 filhos, e ela vai ter que se virar. Mas, infelizmente, as crianças vão pagar esse preço. E é por isso que a gente tem que trabalhar aqui, para aumentar e começar a trabalhar e impedir esse tipo de situação. Tá fazendo sentido, pessoal, que eu tô falando para vocês? Tem gente que não vai concordar com o que eu falo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem crise. Só que entenda, se essa dinâmica não acontecer, então vamos lá. Homem e mulher, beleza? Energia masculina e energia feminina. Por que o homem vai na frente e lidera? Porque ele vai abrir caminho, ele tem que ser escudo. É ele que tem que tomar porrada. É ele que tem que dar a vida. Por isso que o homem, a mulher, segue, né? A energia feminina, ela vai seguir a energia masculina. Por quê? Porque a energia masculina tem que servir a energia feminina. Se a gente não entende isso, tem hora que a mulher faz o quê? Ela vai para frente, ou ela entra em competição, e ela não permite isso aqui. Não permite ser cuidada, por causa de N crenças, N fatores que foi criado, porque você tem que aprender a não depender de homem. Caraca, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, vira uma salada bizarra, vira uma competição, vira 2 homens dentro de casa. Vocês entendem, pessoal? Sim ou não? Então, as estruturas psicológicas que nós estamos colocando aqui é para que a gente possa entender em como mudar a percepção para dar a oportunidade. Mas se eu não tomo posse dessas características, não mudo as minhas crenças, os meus vícios, os meus vitimismos, o meu coitadismo, a minha carência, não se resolve. Tudo bem, pessoal? E é isso que a gente ensina aqui. Então, mergulhe nos conteúdos, participe dos nossos eventos. Por quê? Porque é exatamente essa raiz, essa base é onde vai resolver o seu problema. E é onde a gente mais trabalha. Pessoal, vamos encerrar por hoje. Só um detalhe aqui, ó, Tati, você falou aqui, ó, tenho muitas dúvidas. Não sei se o método serve para mim. Deixa eu falar uma coisa, eu não preciso te conhecer para dizer que o método não é que serve, se vai servir para você, porque você está focando, será que serve para o meu caso do casamento? Você tem que entender que o método, em primeiro lugar, é para a tua vida. Se você não ressignificar, o que eu falei agora, vício, vitimismo, traumas, e eu falo, mas eu já faço terapia. Não tem nada a ver com o que eu faço aqui. A terapia, ela vai trabalhar um ponto. Aqui a gente trabalha a integração de 4 inteligências. Inteligência emocional, espiritual, intelectual e relacional. Você vai mudar completamente para nunca mais entrar numa relação como essa que vocês entraram. Serve para namoro, o Renato falou. Renato, claro que serve. Se você aprende a ter valor, despertar, ter sonhos, objetivos, dedicação, sai do vitimismo, acaba com a carência, sabe a sua identidade, desperta isso, você vai construir um namoro, um noivado e um casamento estruturado e não vai ter que voltar aqui depois que romper. Então, respira fundo. Vamos que vamos. Então, galera, fiquem com Deus. Vamos encerrar por hoje. Pensem bem no que a gente falou e a gente se vê numa outra live ainda essa semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Antes de você fechar esse vídeo, eu quero te avisar que logo mais, em poucos dias, nós teremos a jornada Reconstruindo o Seu Casamento. É um evento online gratuito que eu faço, onde eu ensino a aplicar exatamente tudo isso da forma correta e estruturada para que você possa salvar a sua família e o seu casamento. Eu deixei o link de inscrição na descrição deste vídeo aqui. Então vai lá, clique e se inscreva para a gente poder salvar a sua família juntos. Te vejo lá.